versículo de número 21, que nos diz assim: disse Jesus: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei na sua casa, com ele cearei e ele comigo. Amém. Podeis assentar. Queridos, quero falar para os irmãos o seguinte: Deus sempre dá uma segunda oportunidade para o homem. Sempre Deus deu e Deus dá uma segunda oportunidade para o homem. Aqui nós encontramos Deus, Jesus dando oportunidade para a igreja que estava em Laodiceia. Não a igreja de Laodiceia, mas a igreja que estavam em Laodiceia. E Deus dá para ela esta segunda oportunidade, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, serei com ele e ele comigo. Essa igreja é uma igreja que não tinha mais apetite de ouvir a palavra de Deus. Essa igreja não tinha mais apetite de adorar a Deus. Aleluia. Perdeu o apetite de servir, de adorar o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E quando nós perdemos o apetite de adorarmos a Deus, Deus tem um particular conosco. Aleluia. Quero dizer que eu estou pregando nesta noite para um grupo que Deus trouxe para ouvir a palavra. Aleluia. Aqueles que são verdadeiros adoradores vieram adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus já falou conosco aqui nesta noite. Aleluia. Querido, mas quando esse versículo diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, se alguém ouvir, ele começa com ouvir. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, serei com ele e ele comigo. Observe que o versículo começa dizendo: se alguém ouvir a minha voz. O que é que nós aprendemos? Aprendemos que tinha ainda pessoas vivas na igreja que estava em Laodiceia. Não estavam todos mortos espirituais, mas tinha pessoas lá vivas, aleluia, para ouvir a palavra. E observe que nos diz assim: se alguém ouvir, aleluia, se alguém ouvir a minha voz, aleluia. Existe um povo que está morto, aqueles que não ouvem. Você prega para ele, você fala de Jesus para ele, e eles continuam mortos. Este não ouve mais a palavra de Deus. Aleluia. Esses já estão mortos espiritual. Não ouve mais Deus falar. É bom quando nós ouvimos Deus falar. Quando você ouve Deus falar, você dá glória a Deus, você se alegra na presença de Deus, porque a voz de Deus transforma os nossos corações. Aleluia. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Existe também uns que ouviam a palavra de Deus, mas não abria a porta. Aleluia. Tem muitos que ouvem a palavra, ouvem a palavra, mas não decide, fica em cima do muro. Aleluia. Fica cocheando em dois pensamentos, até que ouve Deus falar, mas não decide. Aleluia. E os dias que nós estamos atravessando, existe crente na igreja desta maneira. Aleluia. Que ele ouve, até que ouve a voz de Deus, mas não decide. Aleluia. Outros ouvem
ouve a voz de Deus, mas não abre a porta. Aleluia. E aqui diz: se alguém abrir a porta. Aleluia. O texto que o pastor leu aqui é Isaías 43, versículo 8. Você observa que ele diz assim: trazei o povo surdo que tem ouvidos, cegos que tem olhos. Falando para o povo de Israel. Aleluia. Muitos aí ouvem Deus falar, mas não abre a porta. Aleluia. Louvado e exaltado o nome do Senhor nosso Deus. Outros abrem a porta, mas não convida Jesus. Aleluia. Se você chegar na casa de alguém, ele abrir a porta, mas não te convidar para entrar, você vai entrar? Quem vai entrar? Se você chega na casa de alguém, mesmo que for do seu irmão, aleluia, ele abre a porta, mas não te convida para entrar, você vai entrar? Aí, aleluia. E aqui o versículo nos dá a entender que muitos nos dias atuais, aleluia, abre a porta, mas não convida Jesus, e Jesus não entra, porque Jesus é educado. Ele só entra se você convidar. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Quando eu li esse versículo, o Espírito Santo me fez lembrar: tem muitos que entram e andam com Cristo pelos uns dias, pouca duração, depois se desviam e vai embora, abandona Jesus. Mas graças a Deus que vocês estão aqui para adorar a Jesus na beleza da vossa santidade. Graças a Deus que vocês ouviram a voz de Deus, abriu a porta e Jesus entrou e está fazendo morada no seu coração nesta noite. Aleluia, louvado e agradecido o nome do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus é poderosa. Quando Jesus disse: se alguém ouvir a minha voz, a minha palavra. Se você observar lá no livro de Atos, no capítulo de número 8, nós encontramos a primeira perseguição da igreja. A igreja estava acomodada. A Bíblia vai dizer que a igreja estava acomodada. E Deus levanta um perseguidor. Qual é o nome dele? Quem sabe? Saulo de Tarso. Aleluia. Deus levanta esse perseguidor para que o povo se acordasse. Porque Jesus falou assim: o evangelho tem que ser pregado em Samaria, na Judéia, até os confins, em Jerusalém, até os confins da terra. Eles estavam de braços cruzados, parados. Deus levanta um perseguidor. A Bíblia vai dizer que Saulo de Tarso entrava nas igrejas ou nas casas, porque naquele tempo não existia igreja. Eles congregavam na casa dos irmãos. E a palavra de Deus vai dizer que ele entrava nas casas e açoitava homem e mulher e encerrava na prisão. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que os discípulos saíram dispersos, exceto os apóstolos. Os discípulos saíram dispersos. Aleluia. E anunciavam a Cristo. Aleluia. Perseguição não acaba com a igreja, a perseguição faz a igreja crescer. Aleluia. Você sabe por que estamos acomodados? É porque não tem mais perseguição e os crentes se acomodam. Aleluia, cruza os braços, aleluia, louvado e exaltado o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que eles saíram, aqueles que saíram dispersos, anunciavam a Cristo. E a Bíblia vai dizer que Filipe desceu a cidade de Samaria. Aleluia, desceu a cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo. E a multidão dos samaritanos ouvia unânime o que Filipe dizia, porque ouviam e via os milagres acontecerem. Aleluia.
Aleluia, louvado, exaltado é o nome do Senhor. Ele ouvia e via os milagres acontecer. A Bíblia, o texto vai dizer que era um processo de espírito imundo. Os espíritos batiam em retirada, gritando em alta voz. Os coxos e os paralíticos eram curados. Aí o versículo de número 8 fecha dizendo: e havia grande alegria naquela cidade. Aleluia, o Evangelho traz alegria. Aleluia, o Evangelho traz alegria, traz avivamento. Aleluia, nesta noite eu posso ver aqui nesta noite crente avivado, crente cheio do Espírito Santo, porque a palavra de Deus, o Evangelho, ele traz avivamento. Aleluia, louvado, exaltado é o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. E havia grande alegria naquela cidade. Por quê? Porque o texto vai dizer que existia ali antes um homem por nome Simão Mágico, que tinha iludido as gentes de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, um grande vulto, e todos reverenciavam Simão Mágico. Aleluia, dizer este homem é uma bênção de Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que do mais pequeno ao maior, do mais novo ao mais velho, prestava atenção. Aleluia. O que Simão Mágico dizia, porque acharia que ele era um grande homem de Deus, mas estava enganado. E a Bíblia vai dizer que quando Filipe entra, que anuncia a palavra, que prega a palavra com tanta autoridade, que os enfermos eram curados. Só em pregar a palavra, os enfermos eram curados. Através da palavra, os demônios batiam e retiravam. Os coxos eram curados, os paralíticos levantavam na cadeira de roda. Tanto glória a Deus. Através da palavra, somente através da palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Jeremias, no capítulo de número 23, versículo de número 29. Jeremias profetiza dizendo assim: nomeia a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Aleluia! Deus tem compromisso com sua palavra. E quando Filipe entrou na cidade de Samaria, ele entrou com grande autoridade. Quero dizer para os irmãos, nós que pregamos, nós que cantamos louvor a Deus, nós que oramos, devemos fazer com autoridade. Pregar com autoridade, orar com autoridade, aleluia, expulsar demônio com autoridade. Aleluia, louvado e exaltado o nome do Senhor nosso Deus. Ele entra ali com grande autoridade, anuncia Cristo com grande autoridade. E os enfermos eram curados. E a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Quantos foram curados aqui? Aleluia. Quantos foram curados aqui pela palavra? Porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra faz uma transformação na vida daqueles que crêem, daqueles que abrem o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Aleluia, louvado, exaltado o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela faz efeito. Mas tem uma coisa, nós temos que parar, inclinar o nosso ouvido para ouvir a palavra de Deus. Jesus, então, ele falando lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 13, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, o versículo de número 19, ele diz assim: olha, alguém ouvindo a palavra do reino de Deus e não entendendo,
maligno e arrebata o que foi plantado ou o que foi colocado no seu coração. Se alguém ouvir a palavra e não entender, disse Jesus, que o maligno ele vem rapidamente e arrebata a palavra que foi pregada no coração. Aleluia. Mas por que não entender? Porque muitas das pessoas estão cocheando em dois pensamentos. Ele vem para a igreja, mas não vem para adorar a Deus. Ele vem para a igreja, mas não vem inclinado ouvir a palavra. Não abre o coração para que a palavra faça efeito. Aleluia. Mas nesta noite eu prego para um povo que ouve a palavra e guarda a palavra do coração. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir o coração, abrir a porta, entrarei na sua casa. Com ele serei e ele comigo. Aleluia. Jesus está batendo na porta do coração, querendo entrar, querendo fazer morada, querendo transformar a vida do pecador. Aleluia. Ele estava batendo na porta. Aleluia. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Aleluia. Louvado e exaltado o nome do Senhor. A voz de Jesus aqui nesta noite foi e é proclamado aqui nesta noite, porque a palavra de Jesus é a voz de Jesus. Aleluia. A boca de Deus falando conosco. A palavra é a boca de Deus falando conosco. Aleluia. Louvado e engrandecido o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Existem muitos que ouvem a palavra, mas não dá lugar para que a palavra transforme as suas vidas. Aleluia. Tem muitos que abrem a porta, mas não convida Jesus para entrar. Aleluia, aleluia. E Jesus está dizendo: eu quero entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Aleluia. Se me convidar, eu entrarei na sua casa. Com ele serei e ele comigo. Aleluia. Aí ele disse: o vencedor eu concederei que sentarei comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Vai adorando, o Senhor vai adorando. Se você entrou aqui enfermo, Jesus pode te curar através da palavra, porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é mais poderosa. Ela é mais cortante do que espada uma de 2 fios. Ela corta de chutes e medula. Ela tem poder para penetrar. Aleluia. Onde, aleluia, o homem não chega, a palavra de Deus tem poder para chegar. Aleluia. Vai adorando ele. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, aleluia. Quem tem ouvido sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele está falando aqui nesta noite. Ele já falou e continue falando aqui conosco nesta noite. Calabachuri, anda, manda, canta, lamandaia, manda, churi, canta, laia. Eu sinto o poder de Deus aqui. Eu sinto as mãos de Deus aqui nesse lar. Aleluia. Deus está presente aqui na pessoa do Espírito Santo. Jesus está aqui. Quem veio aqui não vai voltar assim como você chegou, mas você vai sair daqui transformado.
anda, manda, canta lá. Quando a palavra diz assim que havia grande alegria naquela cidade, porque antes não existia alegria. Existe um povo enganado. Aleluia. Existe um povo ali enganado, lubrificado, triste, abatido, aleluia. Mas quando a palavra de Deus chega, quando o evangelho chega, aleluia, o mal tem que ser dissipado, o mal tem que bater em retirada, aleluia, no nome de Jesus, aleluia. Recebe poder nessa noite. Aleluia, poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus. Quem veio buscar poder, aleluia. Observei que essa igreja aqui é uma igreja que busca poder, que busca batismo com o Espírito Santo, que busca avivamento, aleluia. A igreja primitiva era uma igreja desta maneira, buscava batismo com o Espírito Santo, buscava dons espirituais, e era uma igreja vencedora, era uma igreja que crescia na presença de Deus. Aleluia. Nós somos uma igreja militante, nós somos uma igreja vencedora, nós somos a igreja militantes dos dias atuais, porque a igreja triunfante já foi embora, aleluia, e nós somos a igreja militante, aleluia. A igreja militante é a menina dos olhos de Deus. Deus está olhando para vocês aqui nesse lugar, aleluia. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Quem não veio perdeu a bênção. Hoje é dia de bênção, é dia de vitória, é dia de receber vitória. Levanta as mãos cansadas para o céu, levanta as mãos cansadas, recebe poder, recebe unção, recebe em nome de Jesus. Vai recebendo, vai glorificando, vai exaltando o nome do Senhor para todo sempre, aleluia. Sai daqui diferente do que você entrou aqui, sai daqui jubiloso, dando glória ao nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ei, viemos aqui adorar. Eu vim aqui adorar. Eu vim aqui adorar. Eu vim aqui adorar. Os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores não têm um lugar específico para adorar. Os verdadeiros adoradores não têm um lugar específico para adorar. Aonde eles estiverem, eles adoram a Deus. Aleluia! A mulher samaritana falou para Jesus: qual é o lugar que se deve adorar? Aqui no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Porque os nossos pais adoravam aqui. O judeu disse que lá em Jerusalém, o lugar que se deve adorar. Aleluia! Glória! Que lugar de adoração. Jesus falou para ela: aleluia, mulher, crê que a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não aqui e nem em Jerusalém, que hoje em diante os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Aleluia, aqueles que louvam a palavra de Deus. Por isso, aleluia, diz, aleluia, eis que eu
podem ouvir a minha voz. Aleluia, aleluia. Nesta noite eu já ouvi Deus falar. Nesta noite eu já ouvi Deus falar. Quem tem os seus ouvidos sensíveis para ouvir Deus falar, já ouviu Deus falar nesta noite. Aleluia, porque Deus fala. Quando nós reunimos para adorar e ouvir Deus falar. Aleluia, pode alegrar, irmão, aleluia, porque lá no céu, para onde nós vamos, a Bíblia diz, aleluia, que lá só louvor, glórias a Deus, adoração, aleluia, lá na glória, para onde você vai, aleluia, lá para onde eu vou, aleluia, lá a Bíblia nos disse que lá só se ouve glória a Deus e aleluia, louvado e exaltado o nome do Senhor. Por isso que Isaías, quando ele foi separado a profeta, ele teve a visão dos céus, aleluia, e ele disse: eu vi o serafim, aleluia, no ano em que morreu rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um sublime trono, e o seu séquito enchia ao templo, e sobre ele estava o serafim, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto, e com 2 lavas, e clamava uns para os outros: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Ele disse: clamar é gritar. Clamar significa gritar. Aleluia, louvado seja Deus, o nome do Senhor. Recebe poder, recebe unção, recebe. Em nome de Jesus, seja um adorador. Nesta noite, seja um verdadeiro adorador. Aleluia, aleluia, aleluia. Vitória a Deus, para mim, eu sei. Vitória a Deus, para mim, eu sei. Aleluia. Se eu olhar em plena luz, confiança em Jesus. Vitória a Deus, para mim, eu sei. Aleluia. Adeus vitorioso, Deus vitorioso, coloca de pé. Adeus vitorioso, vitória a Deus dará minha ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Avança, 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 avança. Aqui no nosso oratório, aqui no nosso lugar, nós temos que avançar. Aleluia, aleluia. Aqui no nosso lugar, nós não temos casa permanente aqui. Avance olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. O escritor da carta aos Hebreus, ele diz assim: nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, portanto deixamos todos os embaraços e o pecado que tanto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos é proposta, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Avança, avança com fé, Deus. Avança que você vai chegar lá. Aleluia. Aleluia. Quem sabe de mim falou que você não vai chegar. Vai chegar sim. Em nome de Jesus, avança com fé. Aleluia. Oramos, Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Meu Deus, toma esta igreja assim, Senhor, como ela é. Não deixe essa chama apagar, não deixe essa chama
Espírito. Queima, Senhor, todo mal, tudo aquilo que não provém de Deus, seja exterminada no nome do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, 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 aleluia. Louvado e agradecido o nome do Senhor nosso Deus. Nesta noite você vai sair daqui alegre. Aleluia, vai sair daqui cantando vitória. Vai sair daqui alegre, com a cabeça erguida, falando: Deus falou comigo nesta noite. Aleluia, não tem coisa melhor, pastor Iseu, do que ouvir Deus falar conosco. Aleluia. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Quero dizer para os irmãos que eu tenho 44 anos que sirvo esse Jesus. Aleluia. E a chama não